É o time, meu amigo, tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Olha quem entrou aí, Jackstone Carvalho Braga. Nossa, Vamos pedir ele para não agora a avacalhar. temperatura vai subir, hein? Vamos pedir ele para não avacalhar nossa brincadeira aqui, não. Por favor. A bênção, padrinhos e tietê. Ei, A papai. gente querendo falar de devocional diária, de devoção diária, o cara chega já assim, quebrando tudo. É ele. Léo, estamos ouvindo bem vocês. Obrigado, Grazi. Menorzinho, meu amigo, como é que tá? Tudo certo? Graças a Deus. Tá tudo na paz Melhor aí? agora. Maravilha. Nosso papo aqui é coisa rápida. Mas que bom que você aceitou o convite para a gente poder bater esse papo. Eu Rapaz, fiz uma pesquisa um dia desse sobre vida devocional sim, e a pesquisa que eu fiz perguntando se o pessoal tem dificuldade de manter uma vida devocional regular, diária, mostrou que assim a esmagadora maioria não consegue manter uma vida regular de oração, leitura da Bíblia, uma vida devocional satisfatória, né? E aí eu pensei, importante a gente discutir um pouquinho o assunto, responder algumas perguntas que apareceram aqui, e aí a gente pode orar, pedir a Deus a bênção dele aqui para o nosso papo, e esse papo virar uma bênção aí na vida de todo mundo que estiver acompanhando a gente, beleza? maravilha. Vou fazer uma oração, tranquilo? Ok, tamo juntos. Senhor, obrigado por esse tempo juntos aqui, por essa oportunidade. Tudo que nós queremos é edificação do teu povo e daqueles, ó Deus, que estão buscando, sem encontrar. A gente sabe que a oração, as escrituras, as práticas devocionais, elas vão fortalecer uma vida devocional profunda. Ó Deus, uma vida devocional que nos satisfaz no Senhor. Essa é a nossa busca. Então, que esse nosso bate-papo seja proveitoso e abençoador, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amigo, Amém. se apresenta aí um pouquinho, fala aí com o pessoal, depois eu tenho umas perguntinhas para você aqui. Pronto, é nóis. Pessoal, eu sou o pastor Elton Cardoso, estou aqui em Vila Velha, na Barra do Jucu, já há algum tempo, 16 anos, comemoramos agora em janeiro, nessa jornada ministerial por aqui. E é isso, sou casado com a Graziele, pai de 3 filhos, Ana Luísa, Elisa e o Elton Alas. Aí, esses dias Estamos a aí. Marina falou que tá com saudade dos meninos. Hoje eu falei que eu teria um bate-papo com o pai da Laura, aí ela me perguntou assim, é a Laura 1 ou a Laura 2? Eu falei, mas como é que é? Ela falou, a Laura 1 é filha do Léo e da Raquel. Eu falei, pois é essa aí, é com o pai da Laura 1. Então tá bom. Jarlos Júnior entrou aí, meu amigo. Um abraço pro Jarlos também. É o Isso aí, pessoal o da Charles Barra é do nosso Jucu. daqui. Meu amigo, deixa eu te perguntar. Quando eu fiz essa enquete, né, essa pergunta sobre a vida devocional, e muita gente falou da dificuldade de manter uma vida devocional regular, eu logo pensei, né, e olhei para a realidade que envolve muitos jovens, adolescentes, uma galera, jovens casais, que tem um tempo assim razoável para malhar, se exercitar, se dedicar às séries, ao videogame e tudo mais. A impressão que eu tenho é que quando se fala que não se tem tempo para uma vida devocional, isso parece meio controverso. Então, a galera que, tipo assim, acorda 5:30 da manhã para malhar, por exemplo, e diz que não tem tempo para a vida devocional, uma vida regular de oração e leitura da palavra. Eu quero saber primeiro se você concorda com isso, que tem muita gente que diz não ter tempo, mas tem tempo para tantas outras coisas. E segundo, se falar que tem tempo para essas outras coisas, o porquê que é muito mais fácil malhar, jogar, assistir, do que se dedicar à oração e à leitura da Bíblia. E pode bater à vontade, que aqui, assim, não tem ninguém para censurar a gente, não. Só o Instagram, né? Se quiser derrubar. Mas nós somos pequenos demais para o Instagram querer censurar a gente. Então, manda aí. Tá certo.
Eu concordo com a estatística. De fato, a maioria dedica-se às coisas desta vida. Mas não concordo que seja assim, que tem que ser assim e que esse é o caminho. E o seu convite para esse bate-bola com este assunto, oração, chega numa ótima hora em que eu, pessoalmente, estou buscando esse crescimento e também tentando levar a igreja e os líderes. Essa semana mesmo eu comprei 3 livros sobre oração, estão até aqui na mesa, eu já encomendei outros 2 e quero crescer, né, nessa área. Então, assim, eu não me ponho aqui como um doutor no assunto, eu me coloco aqui como um estudante sério, me coloco aqui como alguém que realmente quer crescer dentro desta realidade, a oração. Mas, Léo, com respeito à pergunta, por que a galera se dedica tanto à academia, aos videogames, ao entretenimento e pouco à oração? Tem uma frase de Leonardo Ravenhill que eu acho que sintetiza muito bem esta realidade. Ele disse o seguinte: como é difícil se voltar para as coisas em que Deus é a única atração. Como é difícil se voltar para as coisas em que Deus é a única atração. E na oração, Deus é a única atração. Não é? É tanto que você pode ver que em todas as outras dinâmicas da igreja, nós encontramos um público muito maior, seja para o estudo bíblico, seja para uma reflexão bíblica, seja para um louvor, mas quando se fala em oração, o público é sempre reduzido. Por quê? Porque ali é Deus e só Deus. Ele é a única atração, ele é o único centro, ele é o único objeto. Quando você está louvando, querendo ou não, você está escutando a sua voz, você está fazendo a sua coreografia, e aqui não estou fazendo juízo de valor, se é certo ou errado, mas assim, a pessoa está envolvida no ato, né? Na oração, não, é só Deus, ele é o objeto central. E daí, assim, Leonardo Ravenhill acertou, né? Pelo menos eu penso que sim, quando ele diz que é difícil demais, quando Deus é a única atração. Isso revela que não é falta de tempo, né? Nós não acreditamos que seja falta de tempo. Nós entendemos que as prioridades estão organizadas equivocadamente à luz das Escrituras. E nós percebemos aí que falta amor, não é? A gente, quando define oração, a definição mais básica é: oração é falar com Deus. E se a gente fica só na dinâmica da comunicação, a gente pode estreitar essa ideia dentro de uma dinâmica mecânica, técnica, alguém que está só lá do outro lado ouvindo. Mas assim, esse falar com Deus é comunhão, é relacionamento, é amor. E daí, assim, isso indica esse afastamento da vida de oração, que Deus não é o objeto mais amado da nossa alma. Porque qualquer marido que ama sua mulher, ele não quer viver distanciado dela. Ele não quer viver numa guerra fria com ela, no silêncio. Mas ele quer conversar. O pai e a mãe que amam os seus filhos querem ter relacionamento com os filhos, querem abraçar, querem envolver ele e ela na vida. Se Deus não está incluído, isso revela que o nosso amor por ele está frio, está distante, está pequeno. De alguma maneira, você acha que essa questão de Deus ser o único objeto e da gente não viver isso como deveria viver, acaba revelando também um pouquinho de... Talvez a gente não tenha atingido ou alcançado ou experimentado o prazer ou esse deleite em Deus. Será que você acha que é possível que todas essas coisas secundárias, porque a devoção diária deveria ser algo, a nossa prioridade. Você acha que em algum momento todas essas outras coisas elas são capazes de sufocar esse deleite em Deus, esse prazer em Deus, ele como o único objeto da nossa adoração, do nosso louvor? É possível que isso sufoque a nossa alegria, o nosso deleite em Deus? Você acha que é possível? Com certeza. Não só sufocam, como apontam estas coisas todas, elas começam a fazer parte da nossa vida numa intensidade maior,
na busca de preencher esse desejo que nós temos por Deus. Não é? Não só sufoca, como desvia. Aquilo que lateja no coração, aquela busca mais ardente, é transferida para estas coisas. E daí acontece esse ciclo vicioso, né? É um desejo que brota e a gente tenta encontrá-lo na academia. É um desejo que brota e a gente tenta encontrar no videogame. E daí a gente nunca volta à verdadeira fonte. Porque oração, Léo, oração é isso, é relacionamento com Deus. E o Salmo 16 diz assim: na tua presença há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Na tua presença a plenitude de alegria e delícia perpetuamente. Quando nós não nos voltamos para Deus com a certeza de que Ele é a nossa alegria e o nosso prazer, é porque fomos enganados pelas coisas desta vida que supostamente se põem como grande prazer, como grande redentor daquilo que nós buscamos, né? Não, legal. E aí vem já vou engatar uma outra pergunta aí. Esse desvio, né, do deleite na oração, o prazer em Deus, essa coisa que a gente deveria buscar e viver, na verdade. Eu lembro que eu conversei com um camarada uma vez, dizendo que num papo eu falava assim, ó, se a gente não tem prazer com a presença diária de Cristo, ou a presença de Cristo nas nossas vidas, pensa que você vai passar a eternidade com Ele. Como é que você vai resolver esse problema de passar a eternidade com Cristo se você não tem prazer aqui no tempo e no espaço com Ele? Então, a reclamação é que a vida de oração, de leitura da Bíblia, ou as práticas devocionais, elas acabam ficando um pouco enfadonhas e a gente acaba se distanciando. Por que você acha? Qual que é a sua opinião, assim, disso se tornar enfadonho? Eu acho que esse é um problema de muita gente que está acompanhando aqui hoje e que participou aí de alguma maneira dessa interação que eu fiz com o pessoal no Instagram, certamente fala, eu acho orar difícil, eu acho ler a Bíblia difícil. Eu sempre brinco e falo assim, ó, você entende biologia, matemática para passar no Enem, como é que você não vai entender o que a Bíblia fala com um pouquinho de esforço? Então, por que existe essa ideia que orar é enfadonho, que ler a Bíblia é enfadonho, é uma coisa cansativa, é uma coisa que ela não traz prazer? Você acha que em algum nível talvez a gente não tenha atravessado, quando fala isso, aquela fronteira da experiência, aquele mergulho que nos eleva as nossas almas? Você acha que pode ser isso? Léo, eu entendo que na caminhada com Deus, a revelação de Deus a nós é progressiva. E isso dentro do relacionamento. Deus não se revela a nós na primeira oração, depois de termos entregue a vida a Jesus Cristo. À medida que nós vamos nos entregando a Deus em oração, Ele vai se revelando a nós e nós vamos tendo prazer nele. Agora, quando a nossa vida de oração se resume a algumas palavras-chave, se resume a alguns momentos preso dentro do culto público, de fato vai ser enfadonho, porque a oração não é algo que você consegue colher como flores. Oração é como materiais preciosos que você vai encontrar submerso debaixo de muita escavação. Então, assim, Não, volta aí, né? Não é a oração, colher flores. Fala aí de novo, que isso aí é bonito. Oração não é como colher flores, não tá aí à disposição, é só chegar, pegar, colher, montar um buquê lindo e dizer, isso aqui é vida de oração. Mas são materiais preciosos que estão soterrados, e aí é o trabalho de um mineiro que tem que escavar. A vida de oração, ela passará a ter algo que vai muito para além da rotina, daquilo que enfastia a alma, quando a gente viver isso intensamente. Então, a vida enfadonha na oração tem muito a ver com a incompreensão,
do significado da mesma. E assim, e dos resultados frustrantes da oração. Você deve ter tido muitas experiências, assim como eu. Pessoas que chegam e dizem assim, pastor, eu não oro, eu abandonei a oração porque a oração não funciona. Encara a oração como sendo assim, um botão espiritual que você aperta e Deus dos altos céus abre a comporta e a Graça está me dizendo aqui que tá fora do enquadramento. A mulher sempre ajeitando a gente, meu amigo. É isso aí, ó. Tá lindo aqui, aí. Agora... Aqui, ela me ajudou. Então, Léo, pessoas que dizem assim, eu orei, meu parente morreu, eu orei, a porta de emprego que eu gostaria de ter não foi aberta, eu orei, aquele relacionamento que eu queria tanto que desembocasse em um casamento, acabou. E aí a pessoa, então, se afasta da vida de oração, pensando que oração se resume tão somente a fazer pedidos e encontrar respostas. Claro que a oração passa também por aí, mas ela não fica presa a esse ponto. Até porque a definição maior de oração tem que ser vida, comunhão, prazer, deleite, vida em Deus. Cara, não, mas isso quando a sua veia poética aparece, fica bonito demais. Eu achei... Não, isso aí eu vou pegar a frase, nós temos que postar essa frase, ó. A oração não é como colher flores, mas é como cavar até achar as pedras preciosas lá embaixo. É um trabalho árduo, duro mesmo, até que a gente consiga encontrar o prazer nisso aí. Deve ser por isso que muita gente acha enfadonho mesmo. Por que orar é chato? Quando a gente ora só para colher flor, a flor murcha rapidinho, depois você vai querer uma outra, mas cavar em oração, cavar, até encontrar aquele material que não murcha, não perece, não é corrompido por alguma coisa, aí a gente penetrou na esfera mais profunda. O relacionamento verdadeiro, ele está pautado no amor. E o amor, para ser verdadeiro, ele tem que ser sacrificial. Quando a nossa relação com Deus se resume apenas àquilo que é quentinho, gostosinho, para nós tem algo errado. Sim. Porque assim, se no seu relacionamento, por exemplo, Léo, com a Raquel, você só faz para ela aquilo que é bom para você, você não ama a Raquel, você se ama. É isso aí. E você não está se dando a ela, você está... por exemplo, o amor, assim, para ele ser demonstrado, ele exige uma nota de sacrifício. Por exemplo, tá vocês dois no sofá, ela tá com sede e você também, e aí ela diz assim, Léo, pega um copo de água lá para mim, e você não quer, mas de repente você abre mão da sua vontade por amor a ela, indo pegar o copo de água e trazendo, é uma demonstração pequena, mas é amor. Se na nossa relação com Deus a gente não liberar nas nossas atividades, nos nossos pensamentos, na nossa fala, esse amor significa que oração ainda não entrou na nossa vida como tem que entrar. Cara, massa demais. Você matou aí agora, foi lindo. E é isso mesmo. A intimidade ela é construída com base no sacrifício ali, na entrega. Então, é fácil falar que orar é chato porque a gente não cavou fundo o suficiente até achar a pepita de ouro, até achar o diamante mesmo, até achar aquilo que não é como colher flores. Rapaz, coisa linda isso aí, meu Deus, é isso. E há quem afirme, isso aqui eu acho importante. Tem uma galera aí da graça barata, né? Você sabe. Esse pessoal que, tipo assim, pô, Deus me ama e é isso aí. Ontem eu falava com os meninos aqui em casa, né? Falando que nós somos uma carta viva de Deus e selada com o selo de Deus. Aí eu falei assim, imagina aí se uma carta viva de Deus, ela vai carregar um monte de rabisco, um monte de palavra inútil, palavra que não presta. E eu falei, não, se a gente é uma carta viva de Deus, a gente vai carregar o caráter de Deus naturalmente. Então, isso essa é a história. Só que a galera da graça barata fala assim, não, eu vivo pela graça, sou perdoado, é isso mesmo, e vamos seguir.
Nesse aspecto, como que a gente trabalha para não transformar a vida de oração, essa escavação espiritual, essa dedicação que envolve sacrifício, como a gente não corre, como a gente faz para não cair na armadilha do legalismo, de achar que está cavando em busca do deleite mais profundo, mas na verdade a gente caiu num legalismo barato, de orar como legalistas mesmo. Entendi. Dentro disso, Léo, a gente novamente fica dentro do ponto do amor, né? O legalismo quer ficar dentro daquilo que é legal, né? Então, assim, ele até cumpre rituais, cumpre horários, com o objetivo de se apresentar como aquele que fez. Então, eu fiz. A turma da graça barata se firma na graça, no sentido salvífico, e aí nós estamos com ele. Agora, quando você joga a graça sobre tudo mais, em que a Bíblia vai te colocar como sendo responsável, aí você torna-se um irresponsável, né? Essa é a questão. Então, quando alguém diz bem assim, eu estou em Deus, Ele me ama, se entregou por mim, e eu não preciso de oração, tem uma compreensão equivocada aí. Tem um erro dentro dessa teologia, porque uma coisa não anula a outra, uma coisa se intercambia com a outra, uma coisa fortalece a outra. É porque Ele me salvou, liberou a sua graça, me salvou gratuitamente, eu reconheço, essa graça é que flui em mim esse amor, essa gratidão, e eu não quero ficar longe desse que me chamou para perto. São coisas assim, muito incoerentes. Deus me amou, me resgatou, e agora eu posso viver como eu quiser, inclusive desprezando o ponto da oração. Não, peraí, você não compreendeu a graça. Não. Eu desconfio até de que a graça tenha te alcançado. Porque a graça vai nos levar justamente a viver em amor, em relacionamento com esse que fez o que eu não poderia fazer por mim mesmo e nem outro poderia fazer por mim. Então há uma incompreensão nos dois grupos, né? No grupo da graça barata e no grupo do legalismo. Não, beleza, tá bem explicado, né? E aí, assim, é óbvio que essa questão de cavar, ela vai exigir da gente o hábito e o sacrifício de faça chuva, faça sol, em qualquer ambiente. Se você encontrou terra úmida, se você encontrou pedras, você tem que cavar. Em alguns momentos, você vai ter que dinamitar. Aí a questão o que a gente... qual seria... O que você diria para quem precisa manter uma regularidade? Sabe? Para quem precisa manter a devoção diária, que é o tema mesmo aqui do nosso assunto. Qual a palavra que você daria aí para alguém que, assim, não, eu entendi, é isso mesmo, sacrifício, intimidade, o meu amor a Deus, mas, assim, como eu posso ser ajudado para que a minha devoção diária ela seja regular? Certo. Antes de eu dar aqui umas dicas, deixa eu contar uma experiência que eu tive na leitura da passagem bíblica em que Jesus está no jardim do Getsêmani, já há alguns anos. E quando Jesus, então, deixa Pedro, Tiago e João, que foram mais para dentro do jardim com ele, mas há um momento em que Jesus diz assim, fiquem aqui, e Jesus segue ainda para o interior, para mais longe dentro do jardim, e depois de um tempo Jesus volta, encontra aqueles 3 discípulos dormindo, e Jesus, então, diz para eles assim, mas nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? E aí Jesus, então, vai dar um sermão neles. Alguns anos atrás, quando eu li essa passagem, essa frase ficou no meu coração, nem uma hora, e daí, assim, eu
trouxe isso para a minha vida. Eu disse, não, rapaz, eu vou caminhar com isso literalmente. Eu quero pelo menos 1 hora do meu dia passar com Jesus Cristo. Pode ser que não direta, mas que seja com leitura da palavra, que seja com adoração, mas eu quero passar pelo menos 1 hora do meu dia com Deus. Então eu acho que essa vida devocional regular, primeiro ela tem que ter esse fundamento. Eu entendo que eu necessito passar um tempo com Deus. No caso do Getsêmani, Jesus ainda vai dizer, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai, pois, e orai, para que não entreis em tentação. Então ficou para mim assim, como é que eu vou vencer um inimigo que monta ciladas e mais ciladas para me derrubar na força do meu próprio braço, no poder da técnica, nos métodos? Não é isso que Jesus ensina, mas é na vida com ele, é na intimidade com ele. Então, eu trouxe isso para a minha vida, tenho tentado viver assim. Confesso que em alguns dias isso não acontece, mas está sempre presente em mim durante todos os dias essa ideia. Eu tenho que estar com Deus, eu tenho que estar com Deus. Em algum nível é tipo um padrão para você e esse padrão te ajuda. Isso, entendi. Isso. Tornou-se um padrão para mim, um referencial de vida na minha caminhada com Cristo. E o que ajuda, Léo, a gente ter regularidade, eu penso que primeiro é você ter pessoas que oram te inspirando. Se você só tem como modelo de vida o personal trainer da academia, se você só tem como modelo de vida o cara que zera todos os joguinhos de PlayStation, se você só tem como referencial de vida os caras que discutem política e que falam bem, ora, a oração vai ser um tema secundário na sua vida, não é? Então, assim, você precisa se inspirar. Você olha para quem? Eu, por exemplo, eu olho para a vida de Spurgeon, eu olho para Jonathan Edwards, David Brainerd, e outros. Então, assim, eu estou olhando para a vida desses homens e dizendo, eles conseguiram combater um bom combate, completar a carreira e guardarem a fé, vivendo em oração, em oração. Quinta-feira passada, Léo, eu até preguei uma mensagem aqui na igreja sobre oração, e eu disse o seguinte, o significado básico de oração é falar com Deus. Você fala com Deus quando você ora e você fala com Deus quando você não ora. A diferença não é entre oração e não oração. A diferença é entre o conteúdo que você emite quando você ora e o conteúdo que você emite para Deus quando você não ora. E quando nós não oramos, o que nós estamos dizendo para Deus é: Deus, eu dou conta de viver essa vida cristã sem intimidade com o Senhor. E outras coisas que eu fui falando na oração, na mensagem, que não vem ao caso aqui agora. Mas assim, então eu quero orar, eu quero olhar e mirar aqueles que viveram uma vida de oração sólida, coesa, robusta, e quero me inspirar com eles. Boa, é isso aí. E dentro disso, você consegue, na sua vida particular e o que você ensina para a igreja, você consegue identificar assim, os maiores obstáculos? Você citou uma coisa aí, o pessoal da academia, assim, não precisa ficar chateado com a gente, o pessoal do videogame não precisa ficar chateado com a gente, porque, por exemplo, eu sei que eu tenho que malhar, que eu tenho que correr, que eu tenho que perder peso. Nós sabemos que o cara pode jogar o game dele aí tranquilo, não tem problema. Eu sei que tem gente que gosta muito de assistir série, então pode assistir série tranquilo, não tem problema não. O problema não está aí não. A questão está nisso que a gente falou, que se isso é primário, né? A oração, as escrituras se tornando secundário, a gente acaba perdendo o compasso. Nesse aspecto, você já respondeu um pouco, mas talvez assim você pode indicar inimigos claros ou clássicos da vida devocional diária. Você pode apontar para a galera aí, de repente tem aí para ajudar, né? Ô, Léo, o inimigo maior é o diabo, né? Você vai ver. Você não encontra problemas para
refeições, você não encontra problemas para pedalar, você não encontra problemas para Netflix, não encontra Nada dá problemas para o errado, batismo. nada dá errado. Nada dá errado. Agora, meu irmão, é você se ajoelhar em oração e os pássaros vão começar a voar na sua cabeça. É um pensamento que até então, durante todo aquele dia, não passou na sua cabeça. Você começa a orar, rapaz, eu tenho que fazer isso. Meu Deus, e aquela roupa? E aquele pagamento que eu tenho que fazer? E eu tenho que dar um recado para fulano. Rapaz, a sua mente começa a viajar em tantas outras coisas. Então, assim, está claro que existe uma batalha espiritual, uma vez que para tudo mais é fácil. E para a oração existe esses pontos aí de tensões. Então, assim, é a gente começar a discernir. O que está te impedindo a orar? É Satanás, são os demônios, e você começar a encarar isso de maneira séria e dizer, em nome de Jesus, que se apartem isso, se concentrar. A distração é um grande inimigo, você começa a orar, sua mente é ocupada com esses pensamentos, e uma dica prática que eu tenho dado para as minhas ovelhas é ore em voz alta, comece a orar em voz alta. Boa. Se perdeu no pensamento, volte novamente. Boa. Antes de orar, você tem uma lista de coisas para conversar com Deus. Começa a orar, esquece tudo. Faça uma lista, anote ali, tenha um circuito. E dentro dessa disciplina é que as coisas espontâneas vão acontecer. É interessante, Léo, que muita gente diz assim, não, eu só vou orar quando me der vontade. Quando eu sentir um negócio diferente, aí eu vou orar. Nunca vai. Nunca vai orar. Isso vai acontecer uma vez por ano. A carne não chama para orar, não. Só na hora do não aperto. Chama. Porque ela quer se safar do problema. E aí o que é interessante é que quando você estabelece uma vida regular de oração, você vai ver que nesta disciplina as coisas espontâneas vão surgir. A alma vai começar a encontrar deleite em Deus. Você vai começar a ouvir Deus, porque a gente pensa, quando a gente fala quando a gente define oração como falar com Deus, parece que o canal de comunicação é só daqui para lá. Mas na oração, o Espírito fala com a gente, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E aí a coisa vai ficando cada vez mais prazerosa e intensa. Agora, um grande inimigo da oração, como eu disse agora há pouco, Léo, é o diabo. E eu percebo que uma arma que ele utiliza é a seguinte: a pessoa quer começar a vida de oração hoje e ela já quer ter altos arrepios, ela já quer entrar na dimensão celeste, viver coisas espetaculares. Como ela não vive, ela fez um momento de oração ali, ela se levanta e aí o inimigo vem e diz para ela assim, você orou, mas não aconteceu nada, então você não orou. Não, Deus não esteve com você, porque isso aí foi mecânico. Olha, essa oração sua não passou do teto. E aí a pessoa compra esse discurso diabólico e diz, a oração não está valendo nada, não. E aí é justamente neste momento que você se volta para a oração dizendo, isso é um ato de fé. Deus não me prometeu que toda oração vai virar altos momentos com o céu descendo, altas emoções. Mas Ele está comigo. Momento de oração, tendo sentimentos envolvidos, altas emoções, vibrantes sensações ou não, Deus está comigo. E aí você vai para essa regularidade, amanhã de novo, depois da manhã, e aí vai ter momentos de oração, como eu experimento, que o céu desce, meu amigo, que Deus está ali com você, e quando quando você vai perceber, Léo, em alguns casos, passou-se 2 horas, passou-se 3 horas, passou em alguns casos 5 horas, você diz, meu Deus, Deus estava aqui, eu desfrutei. E vai ter outros momentos que você vai orar e você vai dizer, meu Deus, passou 10 minutos, mas é oração também. É isso aí, tem que cavar. Também. Não é todo dia que você acha um diamante, meu amigo. Não é todo dia que você acha uma pepita de ouro. Então, para poder achar, tem que cavar. Tem dia que vai ter que dinamitar e você vai acordar de manhã e vai cochilar na hora que está ajoelhado ali na beirada da cama e batendo cabeça e lutando. Pô, eu não sei se eu sou o único pecador aqui desse bate-papo, mas eu já dormi orando, só com certeza. É uma experiência comum, eu creio, a todos nós. Eu já dormi orando. A todos nós. Eu já dormi orando, já me confundi, já me perdi.
mas dica boa demais, e eu acho que fica isso aí que você falou, não é todo dia que você vai ter aquela experiência profunda, que você vai Arrebatadora, mergulhar não. chorando, que o céu vai descer. Mas isso aí eu já experimentei, você já também, e sei que na vida de todo mundo aí, muita gente que está assistindo, acompanhando aqui essa live, já viveu. Na hora que Deus resolve te visitar e você mergulha no sublime, meu amigo, aí é outra história, né? Então isso E é aí, Léo, maravilhoso. nesse momento, lança-se por terra toda a ideia de que oração é algo enfadonho. E aí, se você vai viver essa experiência com Deus daqui a um mês, quando esta experiência chegar, compensará todo esse um mês que você esteve ali cavando, cavando, cavando. E será estímulo e impulso para mais um mês, para mais 2 meses. Aí a vida de oração não para. É Aí isso a aí. vida de oração não para. É isso aí. Outra coisa, eu não dou conta de acompanhar todas as perguntas, os comentários e a participação do pessoal. Já peço até desculpa por isso, já que nós vamos aqui no bate-papo. Mas alguém comentou aqui, eu consegui ler, que é o seguinte: na hora que você encontra essa pérola, encontra essa joia, você encontra essa pedra, cara, você não quer trocar isso por nada mais. Não tem. Por nada. Por nada. Então, a gente vê pessoas cuja vida de oração são profundas, porque elas encontraram uma pérola de grande valor. É óbvio que essa parábola se refere ao Evangelho, mas uma aplicação aqui, você encontrou a pedra, a nossa tarefa é cavar, cavar, cavar até encontrar isso aí. Cara, bom demais, muito bom mesmo, graças a Deus. Aparece sempre umas perguntas aqui, eu quero fazer umas perguntas rapidinho para a gente poder encerrar, pode ser? Claro. Uma Manda aí. dica, você já deu aí algumas dicas práticas, eu acho que nem entra nisso mais, né? Você já falou para orar em voz alta, se necessário, quando começar devagar. Você citou a questão aí de anotar, né? Registrar mesmo pelo que você vai orar, isso é muito importante, vai manter uma regularidade, definir padrões para si mesmo. Então, você pensou em 1 hora, talvez algumas pessoas precisem pensar em 30 minutos inicialmente, ou 45 minutos, ou 20 minutos, mas é importante criar esse padrão. E cavar, né, na noção que você terá experiências no dia que Deus resolver te visitar de uma maneira especial. E qual que é o lugar do jejum? Chegou uma pergunta aqui, nessa devoção diária. Por que jejuar é relevante? Ô, Léo, eu entendo o jejum como sendo uma intensificação da oração. Eu acho que o jejum é aquela pegada que é dar um turbo na oração. Eu vou dar um turbo na oração, uma vez que a oração é comunhão com Deus, eu vou então agora para o jejum. Eu vou abrir mão do alimento terreno para me alimentar do pão vivo que desceu do céu, Cristo Jesus. Eu vou abrir mão de um prazer terreno para me nutrir de um prazer celestial. Então, o jejum, para mim, é essa intensificação na oração. Beleza. Você acha que é relevante essa prática que eu já vi algumas vezes, já até pratiquei também, da pessoa substituir uma refeição, o jejum dela é substituir o tempo da refeição para poder orar e ler a palavra? Você acha que isso é uma prática relevante? Relevante, relevante, sim. Beleza. Outra pergunta que apareceu aqui, meu parceiro, é o seguinte. O pessoal, então, nós estamos falando sobre oração, tem muita gente falando assim, salvem essa live. Mandaram até pergunta no Instagram, a live vai ficar salva. Então, vocês orem, por quê? Hoje, na hora do almoço, o pastor Elton me mandou uma mensagem falando assim, Léo, como que faz uma live? Eu falei assim, eu não sei também. Eu também não sei como faz. Eu mandei para ele um link do YouTube, você assistiu? Não. Então, não, assisti. para aprender como que a gente Assisti, aprendi. aqui. Vi agora há pouco. Então, beleza. Então, orem para eu conseguir salvar essa live aqui para o pessoal assistir depois. Você acha que vale como tempo devocional o deslocamento para o trabalho? Ô, Léo, eu acho que vale como recheio do bolo. Eu acho que vale como recheio do bolo.
É igual aquela galera que vai orar enquanto liga o computador e o Windows está ali processando tudo, está orando, abriu, vou agora trabalhar. Sabe, é colocar Deus assim de lado. É você aproveitar algo do seu interesse para trazer Deus. Não é colocar Beleza. Deus como seu interesse. Então eu acho que você não vai provar da glória de Deus da sua casa para o trabalho dirigindo, não. Eu acho que você não vai provar. Então, assim, eu digo para a galera assim, orai sem cessar, mas tenha momentos onde você estará totalmente dedicado a Deus. E daí você aproveita para orar dentro do carro, numa loja de um shopping, na fila de um banco e etc. Mas não transfira sua vida com Deus para momentos onde você é o beneficiado por algo que vai acontecer. Maravilha, coisa linda. E uma última aqui, ó, o pessoal está perguntando, para iniciantes mesmo. E é bom ver isso aqui, porque é gente que está querendo dar o primeiro passo, para iniciantes mesmo. Qual a recomendação de leitura bíblica na devocional diária? De leitura bíblica, mas dentro do ponto oração? Não, dentro da devoção diária, né? Da utilização, da leitura das escrituras como parte da devoção, o que, que você recomendaria para a pessoa começar, iniciar essa vida de Os devoção diária na evangelhos. leitura? Os Os evangelhos, né? evangelhos, vai começar ali por Mateus, Marcos, Lucas, João, vai conhecer seu Não Salvador, começa vai em conhecer Ezequiel, não, Cristo. pelo amor de Deus, né? Não, não. Para iniciante, Léo, a Bíblia é um livro que você começa do fim para entender o começo. Você começa do Beleza. Novo Testamento para entender o Antigo. Porque sem Jesus, a Bíblia é só um livro de história, de sabedoria universal e etc. Então, assim, começa pelo centro das Escrituras, que é a revelação de Jesus Cristo. Maravilha, beleza. Ó, eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente já teve aí as perguntas, né, as respostas para as perguntas que nós fizemos. Eu fiquei mesmo, quando fiz essa enquete, assim, bem pensando quantas pessoas, mas foi assim, uma maioria mesmo, mais de 70% dizendo assim, não, eu não consigo ter uma vida regular, uma vida devocional regular. E eu até mesmo sem saber, fiz ali umas perguntas sobre coloquei a pergunta, qual é o maior vilão disso tudo? Se é falta de tempo, se é desinteresse e tudo mais. E o pessoal, assim, falou na grande maioria que era preguiça mesmo, que era desinteresse. Mas eu acho que é isso que você falou. Quando a gente não encontra, né, não empreende os esforços e energia para poder cavar, 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 até encontrar, né, as fontes, até encontrar a pérola, a pedra preciosa, nada disso vai fazer sentido. Então, Você vê, Léo, e está na palavra, né? O profeta Jeremias, Deus se revelando, diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É uma busca, né? É uma busca. E é nessa isso aí. busca a gente vai encontrá-lo. Não, e aquilo que a gente já falou, um dia você vai encontrar, você vai buscar, vai bater com um terreno com barro, outro dia vai precisar de dinamitar, outro dia vai cavar pouco e vai se deleitar. E só uma última questão, Menor. E outra coisa, pessoal, chama ele de Menor, mas é pastor Welton, beleza? Menor é um apelido carinhoso do seminário, porque ele parecia menor de idade quando chegou no seminário. Isso quando a gente não tinha 3 filhos, há 20 anos atrás. Isso aí. Só você que é poeta, filósofo, escritor, essa coisada toda aí, Ô, papai. fala, fala pra gente uma coisa aqui. Cara, eu tava no churrasco na sua casa nessas férias. Tava eu, Sim. você e o nosso amigo Pastor Wellington, né? Que eles chamam ele de Boquinha, não sei porque, Pastor Wellington. E a gente estava conversando, falando sobre o desânimo da caminhada, e você falou uma coisa, rapaz, quando cheguei em casa de férias, falei com a Raquel assim, escreve esse versículo e nós vamos colocar aqui na sala em casa, para a gente não esquecer que nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. A gente estava no bate-papo
E você falou assim, cara, a gente tem muito de desprezar a ação do inimigo nesse processo. E você já citou aí que o inimigo trabalha, e ele tenta nos impedir, a carne não chama a gente para orar, o inimigo vai trabalhando nisso tudo. Agora, eu queria só fazer uma pergunta sobre essa questão da dimensão não verbal da oração, sabe? Esse aspecto que envolve talvez mais o lamento ou a intimidade que ela não tem relação com esse aspecto oral de falar. Como que você enxerga essa questão da oração numa esfera que não verbal? Dá só uma palhinha sobre isso aí com toda a sua sapiência para a gente encerrar essa live. Ô, Léo, você vê, aqui no Ocidente a gente perdeu muito essa dimensão que é a da meditação. A da meditação, não é? Eu acho interessante quando Isaac, ele está à espera de Rebeca e diz o texto sagrado que ele sai para a oração e outras versões diz a meditação, né? Que é esta coisa de contemplar o divino, que é esta coisa de fazer silêncio, silenciar todas as vozes que querem espaço dentro de você para realçar a voz divina. Jonathan Edwards, ele era muito difícil assim para ele ler a Bíblia como a gente lê a Bíblia corrida, porque a cada versículo que Jonathan Edwards lia na Bíblia, ele tinha que parar e ficar meditando e refletindo. Ele saía para as matas, ele gostava muito dos dias de temporais, assim, com raios e trovões, ele parava e ficava ali em conexão com o divino. E isso, Léo, revela uma profundidade no relacionamento com Deus e revela, por um outro lado, na nossa geração, essa superficialidade. Então, oração que não nos leva para dentro dessa dimensão do sagrado é uma oração que ainda está engateando. Mas não para não, meu amigo. Se você não chegou aí, nesse nível não para não. Você vai chegar, continua. Mas essa coisa da meditação, Léo, é tudo. Você tocou num ponto aí que passaria batido aqui, mas que faz todo sentido. E é uma coisa que eu sou um bebê, mas eu estou querendo a cada dia crescer mais e mais nesse silêncio, nesse alumbramento com o divino. Esse tipo de relação que está muito lá implicada no Salmo 131, né? Como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, assim a minha alma para comigo. Então, eu acho que quando a gente vai cavando mais fundo, a palavra vai saltando aos olhos, a oração vai nos mergulhando num deleite maravilhoso e a gente consegue parar e meditar e silenciosamente ter esse tipo de intimidade. Eu sempre falo, né, que uma mãe e um bebê, um recém-nascido, eles possuem um nível de intimidade profundo, mesmo que o bebê não tenha condições de falar, mas a sua dependência, o que ele sabe, até por meio instintivo, que ele tem dali a provisão e tudo que ele precisa, já o faz penetrar numa relação mais profunda do que se imagina. Então, eu acho que esse é o nosso caminho. E Léo, na quinta-feira que eu preguei sobre oração, uma coisa que eu destaquei qual o resultado da vida atual dos cristãos sem oração. Aí você vê os indicadores de que tem faltado vida de oração. Carnalidade e pecado, superficialidade na fé, aridez e esterilidade espiritual, ansiedade e medo. Você vê uma sociedade altamente ansiosa e medrosa, altamente controlada pelo diabo, insubmissão à autoridade espiritual. Hoje você vê as pessoas se relacionando com as autoridades espirituais como se estivesse se relacionando com um político. Não que o político não deva receber essa submissão da igreja,
mas é que a relação com as autoridades espirituais tem que ser outra. Você vê problemas e mais problemas dentro das nossas igrejas, insensibilidade à presença de Deus, afastamento da igreja de Jesus. Então, assim, quando você para observar os indicadores, você pode ver que lá na raiz está a falta de oração e que Deus tem misericórdia de nós, né? Sim. Deus tem misericórdia de nós para a gente voltar para o quarto da oração que Jesus fala, que não é quarto literal, mas que é esse lugar onde a gente faz silêncio na alma, que você citou agora, da meditação, e a gente encontra-se com o divino. E um detalhe, né, para a gente encerrar mesmo agora, e você orar para a gente aí, essa questão de... Os indicadores estão aí nessa superficialidade, na carnalidade, em tudo isso, mas o quanto também a falta de uma devoção diária, né, de uma devoção regular, de cavar, né, vamos usar essa metáfora aqui, de lutar por isso, ela revela a nossa dedicação tão profunda, a nossa falta de visão espiritual, é aquilo que a gente está falando, a gente sempre tenta resolver as coisas por meios humanos, dar mais dinheiro, dar mais segurança, dá mais remédio, dá mais tratamento, dá mais... A gente sempre está buscando o mecanismo humano para a resolução dos problemas, e a gente, quando a gente não tem isso, quando a gente não entende que a oração tem esse poder, a gente vai viver exausto, como eu falei esses dias na igreja, lutando com a força do próprio braço e se esquecendo que a devoção, ela move o braço do eterno, né? Ela vai nessa direção. Então, a gente precisa de direção, a gente vai procurar conselhos com pessoas e, às vezes, um versículo que salta na devoção diária para o seu coração já te daria tudo o que você precisaria. Verdade. Mas a gente está tão alheio às coisas espirituais mesmo, à devoção, à entrega, a essa presença, que a gente traduz tudo num nível muito... como eu falei, né, no churrasco, eu falando assim, cara, mas isso gera cansaço, gera isso, e sua palavra foi assim, cara, a gente não pode desprezar a ação do inimigo nesse aspecto, e a gente não pode, a gente parou de enxergar o mundo com as lentes do evangelho, e porque a gente tem muita teoria nessa história, mas está faltando... Tem uma galera aí, tem uns crentes meio... essa galera meio reformadona, sabe? Que eu falo, tipo assim, vive arrotando teologia, mas nunca subiu uma favela, nunca teve uma experiência de quebrantamento. Cita Jonathan Edwards numa facilidade, mas assim, o Edwards caía quebrado, chorando em oração. Esse cara não sabe o que é cair com a cara no chão, em convicção de pecado em oração. Então, a devoção diária é o que vai construir esse equilíbrio e fazer a gente discernir o teor espiritual das coisas e o quanto o diabo, o quanto a carne, o quanto o mundo, o quanto a morte está por trás de meia dúzia de coisas, né? Então, sem essa devoção, a gente perde essa sensibilidade. Meu brother, muito obrigado. Faz uma oração para a gente agora, pedindo a Deus aí para nos abençoar. Foi bom demais. Tá de pé o convite para você vir pregar aqui no aniversário da nossa igreja, viu? Não marca nada, não. E outra coisa, bom, já tá avisado. E nós vamos bater mais papo por aqui, porque agora que a gente aprendeu a fazer uma live, nós podemos conversar mais vezes sobre outros assuntos, beleza? Ô, Léo, conversar com você, meu irmão, é sempre bom, mas intermediado por um assunto tão especial quanto a oração, fica ainda melhor, né? Não, foi bênção demais. E Deus te usou aí para poder inspirar a gente. Eu ouvi muita gente falando salva a live, recebi muita mensagem aqui no computador, pessoal pedindo para salvar a live. Vou salvar no meu perfil e parece que a Gabi falou que vai estar salva no YouTube da IP Vida, não é isso? Lá no YouTube da igreja ela colocou aí que vai salvar essa live também. Isso. Ela entende. Não, a Gabi é nossa. E Bibico, se você está me ouvindo, um beijo para você. Bênção. Ora para a gente aí, meu amigo, para a gente encerrar. Amém. Ó Deus, eu te agradeço por essa oportunidade de pensar, conversar e ouvir, ó Deus, sobre esse tema tão caro, tão importante, tão nevrálgico na nossa caminhada cristã, que é a oração. Agora, ó Deus,
leva-nos ao passo seguinte, que é viver, que é andar em oração, que é encontrar esse tempo com o Senhor. Ó Deus, que possamos nos voltar para Ti, não apenas para dizer aos outros que oramos, livra-nos do legalismo e da hipocrisia. Também, ó Deus, não permita que nos afastemos da oração em nome de uma suposta graça que a anula. Isso não está em acordo com as Escrituras. Mas, ó Deus, tão somente, permita-nos, ó Deus, adentrar o Santo dos Santos, a Te encontrar, amém, ó Deus, e a encontrar no Senhor aquilo, ó Deus, que nada mais nessa vida pode nos conceder. Ó Deus, ainda que estas coisas não sejam nocivas em si mesmas, como a academia, as brincadeiras, o entretenimento, não queremos dizer, Pai, que estas coisas são condenáveis, não, elas têm o seu lugar, elas só não podem substituir, meu Deus, o Senhor do nosso coração, e também não podem se tornar, ó Deus, as válvulas de escape para as pressões do dia a dia, como uma tentativa de fuga, ó Deus, para os problemas que nos acometem, que, ó Deus, nos voltemos para o Senhor. É o Senhor, é no Senhor, ó Deus, que desatou a fé no nosso coração. Amém, e é no Senhor que encontraremos, meu Deus, a linha de chegada. Não queremos fazer, ó Deus, da oração tão somente um meio para receber bênçãos. Queremos fazer da oração um fim na nossa vida, que é encontrar-se com o Senhor. Ó Deus, estar com o Senhor é o objetivo máximo da nossa existência. Tanto neste plano terreno, ó Deus, quanto um dia, pela graça, estaremos contigo eternamente no paraíso eterno. Ó Deus, amém, fortaleça todos nós nessa caminhada de oração. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. 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 Meu brother, um abraço para você. Só dar um recado para o pessoal aqui que na próxima semana, esse mesmo horário, nós vamos ter uma live com o Felipe Fontes. O Felipe Fontes, ele trabalha com educação, é pastor presbiteriano também, mas trabalha nessa área de educação para nos ajudar a entender um pouco sobre essa questão de educação dos filhos, a relação nesse tempo de pandemia, né? Os pais tendo que lidar com os filhos com ensino remoto, homeschooling, ele vai falar um pouquinho sobre isso também e vai nos ajudar a entender sobre pastorear o coração dos nossos filhos e de certa forma, educá-los, né, para a glória de Deus. Então, convida a galera aí, o pessoal que está acompanhando a live, terça-feira que vem, nós estamos juntos e nosso amigo Elton retornará aqui com a graça de Deus. Amém. Um abraço Amém. na Grazi, nas meninas, no Eltinho e tamo junto, viu? Amém. Sua família também. Obrigado, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus.